A grande maioria não tem problema nenhum agora, neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Estoicismo Literal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já deixe o seu like, já compartilhe este vídeo com alguém que possa interessar sobre o assunto. Nós vamos para a carta número 5 hoje, sobre a virtude do filósofo. É uma carta bem interessante porque fala sobre algumas dicas, alguns pontos relevantes para quem quer influenciar as pessoas. E aí até é importante também, se você quiser pular o vídeo só para a parte do resumo, onde eu vou trazer cada tópico da carta resumida, né, do que ele está falando naquele tópico, porque realmente ler as cartas todas inteiramente aqui no vídeo pode ser um pouco cansativo, e se você não tem o tempo para ouvir toda a leitura, eu recomendo que você passe direto pro resumo, que é ali onde estão os pontos mais práticos do dia a dia. Mas eu quero continuar lendo as cartas no vídeo para que vocês tenham contato com a informação original que foi escrita, né, com o conteúdo inteiro, para que você também possa tirar suas conclusões e além do resumo que eu trago ali, que na verdade a tendência é que seja mais uma resenha do que um resumo. Nos outros vídeos eu sempre trago bem pontual ali o que está falando no texto, sem trazer muito minha opinião, mas eu acho que também é interessante trazer um pouco da minha opinião ao longo dos vídeos, não esse exatamente, mas os outros próximos também. Então, se você quiser pular para a resenha, fica à vontade, eu acho que é válido também ter esse conhecimento. Compartilha com alguém que se interessa. Nas cartas a gente tem vários temas diferentes. Hoje é sobre a virtude do filósofo. Aqui, quando a gente lê aqui, vocês vão entender como deve ser a conduta de alguém que quer influenciar, que quer ensinar, passar conhecimento para outras pessoas. Isso na verdade, é sobre isso a carta de hoje. Então, vamos para a leitura. Saudações de Sêneca a Lucílio. Eu o elogio e me encho de contentamento pelo fato de você ser persistente em seus estudos e, colocando tudo de lado, você a cada dia se esforça para se tornar um homem melhor. Não me limito a exortá-lo a continuar, eu realmente imploro que você faça isso. Advirto, no entanto, a não agir de acordo com a moda daqueles que desejam ser notáveis em vez de melhorar, fazendo coisas que despertarão comentários sobre suas vestes ou estilo de vida em geral. 2. Devem ser evitados trajes repulsivos, cabelos desgrenhados, barba desleixada, desprezo aberto ao uso de talheres e quaisquer outras formas pervertidas de autoexibição. O mero conceito de filosofia, ainda que silenciosamente perseguido, é objeto de suficiente desprezo. E o que aconteceria se começássemos a nos afastar dos costumes de nossos semelhantes? Internamente devemos ser diferentes em todos os aspectos, mas nosso exterior deve estar em conformidade com a sociedade. 3. Não se vista demasiadamente elegante, nem ainda demasiadamente desleixado. Não se precisa de peitoral de prata incrustado e gravado em ouro maciço, mas não devemos acreditar que a falta de prata e ouro seja prova de uma vida simples. Procuremos manter um padrão de vida mais elevado do que a da multidão, mas não um padrão contrário. Caso contrário, assustaremos e repeliremos as mesmas pessoas que estamos tentando melhorar. Temos que compreender que eles estão relutantes a nos imitar em qualquer coisa, porque eles têm medo de que eles sejam compelidos a imitar-nos em tudo. 4. A primeira coisa que a filosofia se compromete a dar é o senso comum. A humanidade, o companheirismo entre todos os homens, em outras palavras, simpatia e sociabilidade. Nós não diferenciamos se nós somos diferentes dos outros homens. Devemos velar para que os meios pelos quais desejamos atrair a admiração não sejam absurdos e odiosos. Nosso lema, como você sabe, é: viva de acordo com a natureza. Mas é bastante contrário à natureza torturar o corpo, odiar a elegância espontânea, ser sujo de propósito, tomar comida que não é somente simples, mas repugnante e desagradável. 5. Assim como é um sinal de luxo procurar finas iguarias, é loucura evitar o que é habitual e pode ser comprado razoavelmente sem grande dispêndio. Filosofia exige uma vida simples, mas não de penitência, e podemos perfeitamente ser simples e asseados ao mesmo tempo. Este é o meio que eu sanciono. Nossa vida deve se guiar entre os caminhos de um sábio e os caminhos de
do mundo em geral. Todos os homens devem admirá-la, mas devem compreendê-la também. 6. Bem, então agiremos como os outros homens? Não haverá distinção entre nós e eles todos? Sim, distinção muito grande. Os homens descobrirão que somos diferentes do rebanho comum se olharem de perto. Se eles nos visitam em casa, eles devem nos admirar ao invés de admirar nossas mobílias. É um grande homem quem usa pratos de barro como se fosse de prata, mas é igualmente grande quem usa prataria como se fosse barro. É o sinal de uma alma instável não poder tolerar riquezas. 7. Mas desejo compartilhar com você o saldo positivo de hoje também. Encontro nos escritos de nosso Hecato que a limitação dos desejos ajuda também a curar os medos. Deixe de ter esperança, diz ele, e deixará de temer. Mas como você vai responder? Coisas tão diferentes podem ir lado a lado. Deste modo, meu caro Lucílio, embora pareçam divergentes, estão contudo realmente unidas. Assim como a mesma cadeia prende o prisioneiro e o carcereiro que o guarda, também a esperança e o medo. Por mais dissimilares que sejam, caminham juntas, a esperança segue sempre o medo. 8. Não me surpreende que procedam dessa maneira. Ambos conceitos pertencem a uma mente que está incerta, uma mente que está preocupada aguardando com ansiedade o futuro. Mas a causa principal de ambos os males é que não nos adaptamos ao presente, mas enviamos nossos pensamentos a um futuro distante. E assim a capacidade de prever, a mais bela bênção da raça humana, torna-se pervertida. 9. Animais evitam os perigos que vêm e quando escapam estão livres de preocupação. Mas nós, homens, nos atormentamos sobre o que há de vir, assim como sobre o que é passado. Muitas de nossas bênçãos trazem a nós desgraça, pois a memória recorda as torturas do medo, enquanto a previsão as antecipa. O presente sozinho não faz nenhum homem infeliz. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Muito bom, agora a gente vai para a resenha aqui da carta de hoje. Não se esqueça de comentar, estou melhor que ontem, como de costume. Eu sempre vou deixar no card aqui também o primeiro vídeo do canal que explica toda a ideia, o projeto que a gente está tendo aqui e o conceito por trás de tudo isso. E vamos para os pontos importantes aqui de cada parte. Deixe nos comentários o que você achou, se você gostou. Porque aqui na parte número 1, ele elogia a evolução do amigo, do Lucílio, que é quem ele escreve a carta, em detrimento de quem só quer chamar atenção. Então ele consegue entender que o amigo dele realmente está querendo melhorar a sua postura, o seu conhecimento, e não só chamar atenção por atenção simplesmente, fazendo coisas odiosas ou coisas que só fariam as pessoas comentarem sobre a vida dele e não exatamente melhorar por vontade própria mesmo. A parte 2, ele comenta que a filosofia era perseguida na época, então precisa passar uma boa impressão, de certa forma. Que ele comenta que a filosofia por si só já tem muito desprezo das pessoas comuns, né? E a filosofia, à época, não era só a matéria que a gente tem hoje na escola, né? E parece que até hoje também tem um certo desprezo por esse conhecimento, mas antigamente a filosofia era realmente uma ciência com grandes mestres em várias áreas do conhecimento. Então, matemáticos, biólogos, astrônomos, no caso, astrólogos, à época não tinha astronomia, mas era astrologia, tudo junto. Mas físicos, todas essas pessoas, no caso, tinham o título de filósofos, ou era conhecido, né, dentro da filosofia como um todo. Na parte 3, ele traz o desafio de influenciar o outro por conta do que o outro pensa. Então, se ele quer que as outras pessoas o imitem, né, ele tem que se portar de uma forma que venda essa postura, né, vamos dizer assim, mas que também as pessoas entendam que não precisa copiar em tudo. Que ele diz ali que a multidão não pensa que tem que copiar eles em tudo, então se eles tiverem uma postura muito diferente, muito excêntrico, começa a dissuadir, no caso, começa a afastar. Eles afastam quem eles querem influenciar se tem uma ação, um estilo de vida muito excêntrico, assim, diferente da multidão. Né? Ele fala que eles são diferentes, sim, mas também são compreendidos, né? Que está numa outra parte mais à frente. Na parte 4, ele fala de viver de acordo com a natureza, então
não é chamar atenção de forma exorbitante, assim. Então, torturar o corpo, né? Acho que ele fala, talvez, de piercing, não sei como que era na época, mas torturar o corpo, fazer outras coisas bizarras, assim, pra ser mais luxuoso, ser mais elegante. Então, ele comenta de viver de acordo com a natureza, trazendo uma atenção das pessoas, uma admiração das pessoas, mas de forma natural, não de forma, assim, intencional, somente pela atenção mesmo. Na parte 5, ele fala sobre o equilíbrio para ser admirado, mas também compreendido, né? Como eu disse antes, um pouco antes. Você precisa ter um certo destaque, você precisa ter algo que chame atenção, mas também você precisa ser compreendido ali no que ele está trazendo, né? Eu acho que isso vale para os dias de hoje também. Muitos dos influenciadores são influenciadores, têm a multidão que segue eles por ter uma identificação de quem segue, né? Então, se você vai seguir aqui, se você vai acompanhar, é porque você se identifica com isso, o meu jeito de falar mais calmo. Quem você segue, provavelmente você se identificou com alguma característica dela, né? Então, é isso que ele está trazendo aqui. Você ser admirado, ter algo que chame atenção, que se difere dos outros, mas também ser compreendido, não ser um alvo de deboche para as outras pessoas. As pessoas comentarem coisas que são admiráveis, mas sem ser algo que tire a sua autoridade, o seu respeito, né? A parte 6, ele comenta sobre usar a prata como se fosse de barro e a prataria como se fosse... e o barro como se fosse prata, que eu entendo que é independente das situações, você ter uma postura, né, firme, uma postura elegante com todas o que é servido para você, com tudo que você tem à mão, você fazer bem feito, você ser a mesma pessoa, não deixar que aquilo de fora afete o seu comportamento, afete quem você é, afete os seus pensamentos, a forma de falar. Então, é muito interessante isso. A pessoa que usa a prata como se fosse barro, aquilo não tem poder nenhum sobre mim, aquilo é só algo simples, um objeto, um utensílio, mas também que usa o barro, talvez um prato de barro, algum utensílio de barro, como se fosse de prata, dando ali o valor que aquilo tem, né? Realmente, não é só porque é de barro que eu vou descartar também, não é só porque aquilo não brilha que não tem seu valor. Então é ter ali um equilíbrio, uma postura realmente estruturada para lidar com várias situações da vida. Eu achei bem legal isso. E com certeza traz a admiração das pessoas, né? A parte 7, aqui é onde ele traz ele compartilha o que ele leu naquele dia. Pelo que eu tô entendendo, era... todo dia ele lia alguma coisa diferente e também ele mandava carta pro Lucílio. Eu acredito que era diário, pelo que ele fala, pelo que tá escrito ali, né? Então ele comenta sobre algo que ele leu de um outro filósofo da época, que diz sobre se você não quer ter medo, também não tenha esperança, né? Porque ele traz ali, aí a gente consegue entender, se parar para pensar realmente, que toda esperança também é carregada de algum medo, né? Se você tem esperança de algo é porque você também ali, se você olhar, né, ao contrário da esperança é o medo. E se você tem esperança, também tem um medo ali associado àquela esperança que você tem. Sei lá, se você tem esperança de ser curado de alguma doença, é porque você tem medo de não ser curado. Você tá sob aquele medo, né? Você tem esperança de encontrar um emprego, né? Porque você tem medo também de não encontrar. É interessante isso. Na verdade, eu vejo como se fosse uma escala de uma mesma coisa, né? De um lado tá a esperança, do outro lado a gente vai vindo até o outro extremo, que seria o medo, né? Então ele traz esse conceito bem interessante. No fim das contas é a mesma coisa, mesmo sendo opostos, né? Na parte 8, fala sobre que o nosso maior problema é que a gente não está adaptado ao presente. Nossa, isso é muito real. Atualmente a gente vê isso todos os dias, em todos os lugares, né? Mas como que a gente pode perceber que não estamos adaptados ao presente? Se a gente tem vício, se você precisa beber para se acalmar, precisa fumar, se você precisa de algo externo para aliviar um pouco, te distrair um pouco do que você está fazendo ou de como está seu dia. Se você tem algum vício, qualquer outro tipo de vício, pornografia, TV, redes sociais, muito provavelmente você não está adaptado ao presente, a simplesmente ficar um tempo sem fazer nada, calmo, só, né, pensando no aqui e no agora.
E de verdade, eu vejo as coisas nos alimentando para isso. Tanto as redes sociais, quanto os vícios, a dopamina, a questão toda da dopamina fácil, né? Sempre tendo novidade, a gente nunca quer mais ficar só com aquilo, com o básico, só ficar com o tempo que a gente tem agora. A gente, né, sempre está envolvido em outras coisas porque não estamos adaptados ao presente. A gente não presta atenção no presente. Isso aqui é algo para realmente parar e pensar. E na parte 9 aqui ele conclui de uma forma genial. Ele fala: o presente sozinho não faz mal nenhum homem. Então, se o homem ele está bem consigo mesmo ali, se ele está adaptado ao presente, o presente sozinho não tem nenhum problema. Se você parar agora para pensar qual o problema que você está tendo agora, nesse momento, raríssimos casos que realmente vai ter um problema. A grande maioria não tem problema nenhum agora, neste momento. Mas a gente se sente com problema, se sente ansioso, se sente depressivo por coisas ou que aconteceram ou que vão, talvez ou não acontecer, né? Então, ele fala ali também na parte 9 e na parte 8 que nossa maior bênção, que é prever, é conseguir pensar, raciocinar, prever o futuro, né? Lembrar do passado, às vezes traz muita desgraça também, porque daí vem a fonte da nossa ansiedade, da tristeza, depressão. Então é muito interessante que ele começa falando sobre a postura de um filósofo, como que deve ser uma atitude de um filósofo, né? Não ser bagunçado, não ser sujo de propósito, enfim. Ter uma aparência ali um pouco acima da média, mas também de forma a ser compreendida, de forma leve, natural, sem querer, né, ser simplesmente um chamador de atenção. E no final ali, quando ele fala do que ele leu, de uma outra carta, pelo que eu entendo, até abrindo parênteses, pelo que eu entendo, toda vez ele vai mandar uma carta pro Lucílio sobre algo que ele leu. Eu acho que eu tô entendendo assim a dinâmica, não estudei exatamente como que funcionava, mas pelas cartas, ao longo das cartas que a gente já leu, eu percebo que todo dia ele lê alguma coisa interessante e ele quer dividir com o seu amigo. E nessa que ele vai dividir, que ele vai mandar a carta, ele já comenta de outras coisas da vida também, e daí vem todos os nossos ensinamentos aqui realmente, que a gente tá aproveitando. Mas aí, no fim das contas, ele termina a carta falando justamente de estar presente, estar aqui no momento atual, sem outras preocupações do que vai, talvez, ou não acontecer, e, enfim, nos prender ao que realmente importa, né? Então, não deixe de ter esperança, mas saiba que provavelmente tem algum medo associado, mas foque na esperança. Acho que mesmo tendo o outro extremo do negócio, da faixa ser o medo, ainda assim a esperança é algo que nos movimenta, nos move, nos faz querer lutar um pouco mais. E no fim das contas é isso que importa, né? É assim que o Lucílio melhora. Provavelmente que ele começa elogiando o Lucílio pela sua melhora real, da sua postura, do seu conhecimento, e provavelmente ele tem esperança de ser uma pessoa melhor, então ele busca aquilo. E é muito melhor do que ele simplesmente ter medo de não ser alguém e às vezes fazer as coisas somente por medo também não tem um resultado tão enraizado, tão profundo. Então, essa é a carta de hoje. Eu queria muito que você dissesse nos comentários o que você está achando, o que você entendeu da carta também. A próxima carta é sobre compartilhar conhecimento. E eu sempre convido você a ver o primeiro vídeo do canal para entender aqui como que é a dinâmica, né? Se você tem sugestões também, estou aberto a entender. Quero melhorar ainda, continuar fazendo os vídeos, melhorar a oratória, enfim. Tudo isso que é importante para que a comunicação seja leve, seja agradável para todos. Tá bom? Então, mantenha-se forte, mantenha-se bem e até a próxima.